Continuando, então, essa aula de hoje, a gente vai falar que nosso Senhor Jesus Cristo nos torna filhos de Deus. O que quer dizer isso? Bom, nós já vimos na primeira parte da aula, e se a gente tivesse seguido desde o começo o material da Diocese, a gente teria visto 2 aulas antes, o que é o mistério da Santíssima Trindade. E nós vimos que o Verbo se fez homem. Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E ele veio para possibilitar a nossa salvação. Como que isso acontece? O que ele fez exatamente? Ele se sacrificou. Um sacrifício na cruz. O que é um sacrifício? Se você for ver qualquer religião natural, quer dizer, religião que veio alguém aí foi e fez, ela normalmente, se ela crescer o suficiente para poder durar alguns 500, 600 anos, ela vai ter sacrifícios. Como, por exemplo, o candomblé faz sacrifícios de galinhas. Matar uma galinha preta é um sacrifício. Outras religiões fazem outros tipos de sacrifício. Os judeus, no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, tinham um templo em que sacrificavam touros e carneiros e pássaros e coisinhas assim. Eu li sobre isso. Pois é. É esse templo que Nosso Senhor chegou com chicote, dando chibatadas nos vendedores, nos caras que trocavam dinheiro, na verdade, porque tudo ali só podia ser comprado, o bicho para ser sacrificado tinha que ser comprado com moeda do templo, porque a moeda romana tinha um desenho de um deus romano, um demônio que não podia entrar no templo. Olha, eu não sabia disso. Aí ficava aqueles caras trocando dinheiro lá, no templo mesmo. Aí Nosso Senhor chegou, fez um chicote com as cordas lá e saiu expulsando os caras das chibatadas. Eu achava que o único problema dessa parte era a comercialização dentro do templo. Também achei. Eu não sabia desse detalhe da moeda. Achava, aliás. É. Interessante. Ele botou, até hoje se diz, os vendilhões do templo. Os vendilhões você vai achar na tradução do Padre Mato Soares. Por isso que eu digo que ela é legal. Né? É a tradução clássica em língua portuguesa. Qual padre? Matos Soares. Mas aí essa Bíblia grandona que está atrás de mim aqui é a tradução dele. Mas aí Nosso Senhor foi lá e fez aquilo porque ele estava cheio de zelo pela casa do Pai. Quer dizer, aquele templo naquele momento ainda tinha o seu valor. O que quer dizer isso na prática? Isso quer dizer que Deus queria sacrifícios. Agora, por que Deus queria sacrifícios? Deus queria sacrifícios por causa das ofensas feitas a Ele. Assim como se a gente ofende uma pessoa, a gente deve, no mínimo, pedir desculpas a ela. E se a gente ofende uma pessoa de quem a gente gosta muito, etc., frequentemente
nós homens especialmente, vamos chegar com um grande ramalhete de flores, coisas assim. Pode dar flor sem ser pra pedir desculpa também, né? Também. Mas eu tô dizendo, isso é uma coisa que está na natureza humana fazer. Uhum. Então você... E está na natureza humana porque Deus botou na natureza humana. Então, a gente ofende a Deus de vez em quando. Uhum. Fazendo coisas que Deus proibiu. Deus proíbe, a gente vai lá e faz. Então, o que acontece? A gente... Os judeus, no caso, faziam aqueles sacrifícios no templo. O pessoal de Umbanda faz aí os sacrifícios deles, é o que eles percebem como manifestações da divindade, na verdade são demônios, né, esses orixás, essas coisas todas, mas eles fazem os sacrifícios deles, né, porque ofendeu, quer propiciar alguma coisa, né? E se fazia esses sacrifícios de bichos. Algumas religiões naturais fazem ainda, de vez em quando ainda aparece alguma, sacrifícios humanos, que é muito pior. Né? Agora, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu li uma reportagem que desenterraram uma pirâmide feita só de crânios de pessoas sacrificadas pelos astecas. Nossa. Os caras fizeram uma pirâmide, um troço mais do que essa casa, feito só com as cabeças das pessoas. Acho que os maias e os incas também faziam sacrifícios humanos, também né? faziam, E os cartaginenses também faziam. Os cartaginenses eram os maiores inimigos de Roma. São parecidos esses povos, né? Os rituais deles. O ser humano é parecido. Você for ver pegar as civilizações que nunca se falaram, né? Por exemplo, na era das grandes navegações, é interessantíssimo. Você lê os textos escritos pelos jesuítas sobre o Japão, a leitura que os jesuítas faziam do Japão, eles entendiam um monte de coisas. Eu me lembro deles falando lá que eles acharam muito bonito o respeito dos japoneses pelos nobres, porque quando os nobres passavam, os camponeses abriam caminho e ajoelhavam na beira da estrada para ver o nobre passar. Por exemplo. Né? Quer dizer, eles entenderam rapidamente que ali tinha a sociedade, que tinha os nobres, tinha os camponeses, eles estavam manifestando alguma coisa. Entendeu? Porque as sociedades sempre são parecidas. E quando desanda também, o desandar delas é sempre muito parecido. Se você pegar o final do Império Romano, era a mesma coisa que agora. Fornicação para tudo quanto é lado, gula para tudo quanto é lado. Mesma coisa que agora. O final do Império Romano igualzinho. Você pega Pompeia, pega os afrescos de Pompeia, aquilo lá era uma orgia. Era uma cidade turística. Era uma orgia. Os afrescos lá que você vê... Então estamos caminhando para o declínio da nossa civilização. Então, estamos. Não, já está acabando completamente. Já está declinada há muito tempo. Ali. Você, olha, aquele livro ali. Traduz para ela o título ali. Qual? From Dawn to Decadence. From? Você fez eu me lembrar do filme. Não, é ali embaixo, grandão. From Dawn to Decadence. De mal em pior. Assim. Um livro sobre a nossa sociedade. Né, que se chama de mal a pior, Da Alvorada à Decadência. Falando desses 500 anos da sociedade moderna. A sociedade moderna está em decadência terminal. Isso completamente, já tem milhares de livros. Você pegar aqui dentro dessa casa, deve ter uns 20 ou 30 livros sobre decadência da sociedade moderna. Você fez eu me lembrar do Fio de Gramas. Eu falei certo, né? Fio de Gramas, não é?
grande. Não isso. sei. Não É conheço isso. pra poder falar. Que ele fala do declínio das civilizações, ele dá um exemplo do fio, assim, que você vai puxando, até chegar Um ponto que ponto acaba que arrebentando. E a gente estamos vivendo o fim da civilização. Daqui os netos de vocês não precisa nem ir tão longe. Você mesmo, se você viver muito, daqui a 50 anos, com certeza não vai existir polícia do jeito que existe agora, governador do estado governando, mandando na PM, na Polícia Civil. O que seria muito bom, né? Isso tudo, não sei. Não, é governo Depende mandando dessa forma. Depende do que vai na chegar polícia aí. que eu tô falando, mas assim, que tivesse mais polícia. Vamos voltar à nossa vaca fria aqui. Vamos. Né? Mas naquele tempo estava também num tempo de uma relativa decadência, mas não era a decadência completa. Estavam rolando aqueles sacrifícios todos lá no templo, mas já havia coisas, sinais de decadência, que Nosso Senhor foi lá com chicote para tirar. E a questão básica continuava sem resposta, como continua sem resposta desde sempre, em toda religião que faz sacrifícios, né? Não funciona, não tem como resolver esse problema, que é o seguinte: se Deus é infinito, a ofensa contra Deus é uma ofensa contra uma dignidade que é infinita. Então, o ramalhete de flores, o boi que eu vou sacrificar, o bode, a galinha preta, tem que ser infinito. Eu teria que sacrificar infinitos bois. Eu não tenho como me colocar à altura de responder àquela minha responsabilidade. Eu não tenho como. Eu fiz uma besteira, pisei na bola e feri uma dignidade infinita. Como é que eu faço para eu poder voltar de bem com essa dignidade infinita? Só com sacrifício infinito. O que foi o sacrifício de Nosso Senhor? Um sacrifício infinito. Entendi. Deus se fez homem para se sacrificar por nós. Eu não entendo isso. Por que é necessária a dor para a redenção dos pecados, o sofrimento, o sacrifício? Como que isso ameniza o erro? Será que se ao invés de eu fazer uma coisa que vai me causar dor, eu fizer o bem, sei lá, 10 vezes mais, não é uma forma mais bonita de pagar? Sei lá, por exemplo, se eu dou um tapa nela, sei lá, faço massagem nela por um mês pra pagar o tapa que eu dei, não é mais bonito do que, sei lá, eu ir lá e bater a cara na parede? Mas no caso, Gostei da parte da massagem. Nunca te bati, esquece. São duas coisas diferentes. Né? São duas coisas diferentes. Quando a gente comete um erro, né, a gente está devendo a Deus, a gente algumas vezes vai estar devendo à sociedade, se for um erro que afete a sociedade. Às vezes a gente vai estar devendo a uma outra pessoa, se for um erro que afete outra pessoa, no furto, fornicação. Peraí, eu fico com vergonha de ficar perguntando essas coisas. E a fornicação tem a ver com furto? Não, fornicação eu tô ofendendo a outra pessoa também? Tá, você tá roubando a dignidade dela. Tá bom. Você tá tirando a dignidade dela. Ela é uma pessoa que foi criada para viver de maneira harmônica com Deus. Você está ajudando ela a viver de maneira desarmônica. Você está tirando a dignidade dela. Eu achava que era uma coisa que a gente estava fazendo mal só pra si mesmo. Não, está fazendo mal ao outro também.
E às vezes mais mal ainda outro do que a si mesmo. Porque sabe Deus o que vai estar dentro da cabeça do cara a respeito daquilo, como é que ele vai lidar com aquilo. O cara vai, às vezes, inventar maluquices que vão fazer ainda mais mal a ele ou a outras pessoas ao longo do caminho. Entendi. Não entendi 100% não, mas pode prosseguir. Imagina a teoria do caos. Né? Tá bom. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Justamente, o que a gente faz, a gente tem esse potencial de destruição muito grande. Né? Se eu saio e vou lá e fornico, o que pode acontecer? A moça pode achar que vai ter uma relação duradoura comigo. Eu, no caso, estaria cometendo adultério, não estaria fornicando, porque eu sou casado. Mas se eu saio e cometo adultério, a moça pode achar que vai ter uma relação duradoura comigo. A moça pode engravidar, e aí ela vai ter uma relação duradoura comigo de outra maneira. A moça pode achar que a maneira como eu a tratei foi uma maneira péssima ou maravilhosa, e aí ficar com medo de ser tratada dessa maneira por outros homens, ou exigir que outros homens a tratem dessa maneira, e aí não conseguir lidar com eles. Né? Isso tudo além do mal que eu já vou estar fazendo sendo companheiro de pecado dela. Eu chegar para ela e dizer, e aí, vamos lá? É mais ou menos a mesma coisa que duas crianças que chegam uma para outra dizendo, e aí, vamos lá, para eles pularem pela janela da loja de doce, encher o bolso de chocolate e fugir. Só que com pecado bem mais grave, porque fornicação é bem mais grave do que um furto, e criança não tem muita coisa na cabeça, né? Não é muito capaz de formar um convencimento muito grande. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi justamente o sacrifício infinito. Aquilo que o neguinho estava lá procurando com aqueles bois, com aqueles bodes, aquelas coisas todas, era, na verdade, dar o melhor. Eles não podiam sacrificar um boi que tivesse um berne, por exemplo. Tinha que ser o melhor boi. Você perguntou, eu podia fazer uma coisa boa? Era o que eles estavam tentando fazer. Dar o melhor. Deus que é infinito, que está acima das nuvens, o que eu posso fazer assim para Deus? Eu vou pegar o melhor que eu tenho, o melhor boi do meu rebanho, e vou sacrificar e vou queimar mesmo, até não sobrar nada, para ele todo virar fumaça, essa fumaça subir para Deus. Era o raciocínio. Então, no caso, o sacrifício em si seria eu me privar do melhor do meu rebanho. Porque Deus não luta nada com eu dar de presente o melhor do meu rebanho. Seria isso, Uhum. Entendi. Naquela época, então, usava animal porque... Naquela época, o animal tinha um valor muito alto, nesse caso? Tinha um valor muito alto. Então, hoje seria como como eu se acho que seria uma vida por outra vida. Por isso que era um animal. Tem a ver com sangue ou tem a ver com valor emocional? Tipo, isso é muito importante pra mim, por isso que eu tô te dando. Os dois. Tanto que hoje em dia, ainda na China, por exemplo, quando a pessoa morre, os parentes fazem sacrifícios. Eles pegam e fazem carros de luxo e coisas assim de papelão e queimam como sacrifício. Isso que eu ia te pergunto agora. Hoje em dia, no caso, assim, eu não tenho rebanho, mas eu tenho um carro, então eu sacrificaria o meu carro porque é a coisa mais valiosa, assim, que eu tenho. Hoje em dia, Jesus Cristo já se sacrificou por todo mundo. Justamente, hoje... Só um exemplo, gente, só curiosidade. Mas a sociedade em que nós estamos, a sociedade em que você tem um automóvel,
em que você pode dirigir esse automóvel, essa sociedade existe por causa do sacrifício no Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu não preciso sacrificar mais nada. Hoje você, não nesse sentido. Ah, sim. Né? Você não vai sair matando galinha preta, nem sacrificar o seu automóvel. Você vai pegar, você vai ajudar numa obra de caridade, você vai dar um dinheiro para a igreja para ajudar no sustento do clero, que é o que se chama dízimo, que não é você dar 10% de todos os seus vencimentos, nem é você se inscrever na igreja, apesar deles terem um negócio lá que facilita muito a vida do padre. Então até é uma obra de caridade participar do dízimo lá, você se inscrever como dizimista, você dizer, todo mês eu vou dar R$5, porque aí ele já tem uma noção do dinheiro que vai entrar. Isso ajuda tremendamente. Mas a lei da igreja manda dar o dízimo segundo o costume. O costume no Brasil é dar o que tiver, como tiver, quando tiver. Então aqui no Brasil o que paga, o que cumpre o mandamento da lei da igreja é você botar um dinheiro naquela cestinha quando eles estão passando. Ou fazer alguma coisa parecida. É isso que é o dízimo no Brasil. Eu pago dízimo em espécie, às vezes, por assim dizer. Eu dou frutas para uma instituição de caridade da igreja. Legal. O Bernardo pega o Fusca aí, enche, bota, sei lá, 50 quilos de Eu abacate prefiro e isso leva. que o dinheiro em si, porque é uma coisa que eu tô vendo pra onde vai. Só. Justamente, cada qual com cada qual. Uhum. Mas isso não é um sacrifício. Um grande ponto é esse. Isso não é um sacrifício. Até um troço complicado as pessoas entenderem, porque na missa, o momento em que se faz a coleta é o momento que o padre está fazendo a oferta do pão e do vinho. Enquanto ele está fazendo a oferta do pão e do vinho, é que passam a cestinha para fazer a coleta. Aí muita gente não entende que aquilo não é um sacrifício e bota as cestinhas junto do altar, que é proibido. Não pode botar a cestinha junto do altar. A cestinha tem que ser posta em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar tá bom, mas junto do altar não, porque não é um sacrifício. E aquele é o altar de sacrifício. Tem muita gente que confunde, isso é uma confusão muito comum. Eu realmente não me lembro como é que é aqui. Mas é uma confusão extremamente comum. Aqui na capelinha do Capinzal, se eu não me engano, eles levam direto para a sacristia. Ou alguma coisa parecida. Em São Lourenço eu não me lembro como é que funciona. Mas então, ele fez esse sacrifício. E com isso teve o sacrifício perfeito. E aí tem a grande cena, essa cena de história sacra, da história da fé, se você quiser, porque é uma coisa que nenhum de nós viu, nenhum ser humano viu naquele momento, mas que a igreja ensina que aconteceu, que deve ter sido a coisa mais linda do mundo, que foi logo depois do sacrifício. O sacrifício foi na sexta-feira de tarde. No sábado de Aleluia, Nosso Senhor passou soltando os justos do Antigo Testamento, inclusive aí São José, que criou ele como pai, inclusive aí São João Batista, primo dele, companheiro dele de vida, incluindo aí Adão e Eva, incluindo aí essa multidão toda do Antigo Testamento, levando essa gente toda para o céu. Adão e Eva foram para o céu? Foram. E eu... Por que eles foram para o céu? Eles não pecaram? Pecaram, mas se arrependeram. Todos pecam. Você também peca. E reza a tradição da igreja
que o diabo não percebeu o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, só percebeu na hora que Nosso Senhor chegou lá e deu aquela pedalada na porta do inferno, que nem polícia chegando para estourar cativeiro, e entrou lá. Se eu tivesse cabelo, eu estaria arrepiado. As bolinhas de segurar cabelo estão arrepiadas. E entrou lá para levar para o céu todos aqueles que ele amava tanto. Então estavam todos esperando o inferno? Estavam todos no limbo, no que é a última parte do inferno, que não tem dor, mas você também não tem a visão face a face de Deus. É o lugar onde ficam as crianças que morrem sem ter sido batizadas. Mas aí, hoje em dia ainda? É. Mas aí como que elas vão pro céu? Não vão, por isso que tem que batizar. Nossa. Se o pai ou a mãe tivesse o desejo do batismo daquela criança, aí com certeza, ou até os avós, aí com certeza vale o batismo de desejo, né? Que nem a gente viu na última aula, foi na aula gravada, não foi? Foi sim. Aí vale o batismo de desejo, ela vai para o céu. Quer dizer, nossa, que bom que você falou isso, que eu já tava me imaginando tendo o bebê com o padre ali do lado, já batizando na hora, assim. Os 2 filhos que a minha esposa perdeu, por exemplo, eu penso como 2 pessoas estão lá intercedendo por mim. Então, no caso, eles estão no céu. Estão no céu, porque quando eles nascessem, eles iriam ser batizados sem a menor sombra de dúvida. Então o batismo de desejo estava ali já completamente. E agora é o caso da criança abortada que é problemático. A criança abortada, a mãe normalmente não tem intenção nenhuma, eu digo de aborto provocado, né? Não tem intenção nenhuma de batizar a criança. Ela quer que a criança se dane. Ela tacaria a criança no lixo se a criança nascesse. Que horror. Mas está abortando a criança. Né? Ela está atacando a criança no lixo, está matando e jogando no lixo. Então, eu nunca pensei por esse ângulo. É isso que está fazendo. E, em geral, de uma maneira extremamente dolorosa. O assassinato, em geral, os meios mais comuns são botar um aspirador e ir sugando o bebê aos pedaços, arrancando braço, perna, né? Ou botar uma solução salina que queima o neném da cabeça aos pés e mata ele, e aí depois sugar. Quer dizer, agora, se o pai desse neném abortado tivesse a intenção de batizar o neném, aí o neném iria para o céu. Porque Nosso Senhor veio para que nós possamos ir para o céu. Porque ir para o céu não é o nosso natural. O ponto é esse. Nós não fomos feitos para ir para o céu. Ir para o céu é um plus. Adão e Eva não iriam para o céu. Adão e Eva iriam ficar imortais ali no Jardim do Éden para sempre. E aí nós não existiríamos. E nós não existiríamos. Ou existiríamos e ficaríamos ali imortais, sei lá. Não sei. Mas o fato é que a gente tem a gente não foi feito, por assim dizer, para ir para o céu. Isso é um plus, é uma coisa que Deus resolveu nos dar por puro amor. Aí resolveu a questão do pecado, dignidade de Deus, etc., que o pessoal tentava resolver com sacrifícios, até sacrifícios humanos. Resolveu essa questão de uma vez para sempre, tanto que hoje você vê até as sociedades com religiões derivadas do cristianismo, elas têm muito pouco sacrifício, ou não tem nenhum, né, como o Islã, que sacrifica uma vez por ano, os protestantes, que não sacrificam, né, porque justamente o sacrifício do Nosso Senhor Jesus Cristo veio aí para
criar a possibilidade até da sociedade sem sacrifícios de animais. E aí, com isso, com esse sacrifício, nós passamos a poder nos tornarmos filhos adotivos de Deus. Que é o que acontece quando a gente recebe o batismo. A gente recebe Deus por Pai. Então nós somos filhos com F minúsculo de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo é filho com F maiúsculo de Deus. Ele é o Filho com F maiúsculo. E nós somos filhos com F minúsculo de Deus. Está cheio de filho de Deus no inferno. Filho de Deus não quer dizer ir para o céu. São duas coisas diferentes. Ele nos deu a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. E ser filhos de Deus nos deu a possibilidade de ir para o céu. Quer dizer, aqueles justos do Antigo Testamento todos, por que eles foram para o céu? Porque se considera que se houvesse o batismo no tempo deles, eles iriam pedir o batismo. Caim e Abel, se houvesse batismo no tempo deles, o Abel teria pedido. Né? São as possibilidades que Deus nos dá, né? Porque Deus nos mantém livres. Isso é fundamental. Deus nos mantém livres. Mas a gente, por ser filho de Deus, é chamado a ir mais além. Você me deixou mais uma curiosidade. Então, Conta. no caso, o homem ele não foi feito para morrer. Isso foi uma consequência do pecado original. Foi uma consequência do pecado original. Também não foi feito para ficar doente. Então, o que viria depois, para onde ele iria, foi definido quando Jesus morreu na cruz por nós? Não entendi. O que essa aconteceria com a nossa alma, no caso? Né, com o que restou de nós? Foi definido depois que ele veio? Não entendi essa pergunta. O céu. Tipo, Adão e Eva foram feitos para viver para sempre. Isso. Então não sabia Na o que Terra. fazer. Uma vida material. Isso. Então, a vida, então, a partir daí do ser humano ficou indefinida. É isso que ela está querendo dizer. E que depois que Jesus Cristo veio, é então que se definiu o que iria ser desse ser humano. Deus já tinha, por assim dizer, pensado nisso. Plano B. Tanto que Satanás e os seus anjos caíram porque eles, no momento da criação deles, eles se deram conta de que aquilo seria possível. Seria possível ter uma mulher, uma criatura carnal, colocada acima deles. Ainda por cima era tudo machista, né? Não, na verdade, como o anjo não é nem mulher nem homem, o problema não era ela ser mulher, era ser uma criatura carnal, ser um ser humano. Mas aí eles disseram, eu não, tô fora, tô revoltado, eu sou melhor do que isso, não sei o que, saíram, bateram a porta. Mas nós, como filhos de Deus, nós não poderíamos nos tornar filhos de Deus naquele momento lá antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, todos aqueles justos do Antigo Testamento, todos, rei Davi, aquela galera que também pecou, mas toda aquela galera do Antigo Testamento, tá, o profeta Daniel, Neemias, esse pessoal assim bem legal, eles se lhes fosse oferecido, se chegasse Deus para eles e dissesse, tá aqui para vocês se tornarem filhos de Deus, vocês vão ali, batam na porta e digam, eu quero me batizar. É claro que eles iam fazer isso. Né? Então, por causa disso que eles foram libertados todos no Sábado Santo. Foi todo mundo para o céu. Agora, se Deus planeja um dia esvaziar de novo o limbo,
O limbo, no caso das crianças, é com ele. Talvez. Não sei. Entendeu? Ai, é tão assustador pensar nisso. Eu fico com dó das crianças, assim. Será que orando, né? Porque, tá, elas não chegaram a... não tem dor nenhuma. Não tem dor nenhuma. Mas também não tem prazer. Mas não tem a visão beatífica de Deus. Mas a partir de quando que começa a ter uma alma, começa a sentir quando tá sendo gerado? A partir do momento da geração. Ou seja... tá. Quando juntou o óvulo e o espermatozoide. Aham. Ganhou um DNA próprio, basicamente. A partir do momento que tem um DNA próprio, que é outra pessoa, né, para ter aquele DNA próprio, precisa da alma. A alma infundida ali. Porque é a alma que faz a célula se dividir. Então, para poder haver divisão celular, etc e tal, haver animação. Se diz a diferença entre uma parede e um ser vivo. O ser vivo é animado, ele tem alma. As células dele se dividem, ele cresce. Isso tudo é decorrência de ter uma alma. E aborto espontâneo? Você já falou. Só que me fugiu aqui. Aborto espontâneo vai pro céu porque é a intenção dos pais. Sendo a intenção dos pais de batizar, eu dei uma viajada agora. Mas nós podemos tentar ajudar as pessoas, né? Tanto nisso quanto... Orando? Tipo, pedindo pra alguém interceder, pra Deus interceder por essas almas? Pedindo, no caso de almas de crianças abortadas, pedindo para Deus interceder, pedindo para as mulheres não abortarem. Tanto pedindo em oração, quanto pedindo para elas mesmas, se a gente sabe de alguma. Caso, por exemplo, a mulher foi estuprada, como que eu vou falar assim, não aborta não, e a mulher tem que conviver com a cara do Não precisa, isso dá para um neném, dá para alguém adotar. Sei lá, eu fico me imaginando. Tem a fila de famílias esperando a adoção é gigantesca. Eu não sei se eu conseguiria dar um filho meu pra outra pessoa cuidar, gente. Eu não confio nem em mim, mas não confio um filho meu pra outra pessoa. Nunca. Eu ia querer, sei lá, cuidar, sei lá. Acho que, não sei. Deve ser muito difícil isso. É muito difícil. Mas Deus cuida da gente, justamente porque Deus é pai da gente. Ele cuida da gente, na medida que a gente deixa, Ele cuida. O que a gente consegue deixar Deus agir, Ele age. Como que a gente deixa? Como que eu faço? Pensando que é certo, o que é errado, pedindo ajuda divina, pedindo ajuda do seu anjo da guarda, isso ajuda muito a evitar pecar. Você pede ajuda do seu anjo da guarda, a gente fala do anjo da guarda em outra aula, que agora já está acabando, né? Mas pedindo aos santos, pedindo aos amigos. Amigos, não me deixem estar enrobada, por favor. Por favor, irmã, né? Faz isso, né? Eu faço isso usando uma força bruta às vezes, não é? Né? Pois são coisas que a gente deve fazer. Porque Deus é pai, mas nós somos os filhos muito dos desobedientes. Nós não somos os filhos ideais, né? Então a gente precisa pedir ajuda aos outros e principalmente pedir ajuda ao próprio pai. Pedir ajuda a Deus. E principalmente também ajudar os outros. Porque se Deus nos vê ajudando os outros, aí que Ele vai nos ajudar mais ainda. E aquelas pessoas que não querem ajuda? Tipo, insiste no erro. Pode lavar as mãos? Fala, fiz minha parte, tchau. Reza por elas. Rezar por elas, você vai continuar ajudando. Depois... mas com a consciência leva. Minha parte eu já fiz, agora eu vou continuar justamente. Você tenta a sua parte, o que você puder, você tenta. Agora, chegou uma hora que não dá, você não consegue mais, aí você passa a ficar só
com esse apostolado da oração. Deixa nas mãos de Deus. Né? Deixa nas mãos de Deus e dos anjos e dos santos, e pede para os anjos e dos santos para ajudar essa pessoa. Porque é mais paciência do que a gente eles têm. Tá? Mas então, gente, fechando, é isso. Deus Filho veio para que a gente pudesse ser filho. Para que a gente pudesse entrar nessa dinâmica de amor da Santíssima Trindade. Para que a gente pudesse se encher do Espírito Santo, que é a alma da igreja. Então a gente dentro da igreja vive no Espírito Santo. É esse o erro do Edir Macedo, porque na Bíblia está escrito que só quem está no Espírito Santo pode dizer Jesus é o Senhor. Aí ele botou escrito Jesus é o Senhor, com todas as letras, como se isso garantisse que ele está no Espírito Santo, quando na verdade é o contrário. O que ele está fazendo é... Então eu não posso dizer isso, por exemplo. Assim, você pode, você é batizado, você está fazendo curso de catecismo, você está na igreja. Ah, sim. Entendi. Mas o Edir Macedo, por outro lado... Mas com o Espírito Santo eu não tenho que estar fazendo tudo certinho, tudo assim, né? Tentando, assim. Tentando. Falou a palavra. Tentar mais, né? Tentar mais a cada dia. Mais.